Planejamento durante o ano. Esse é o tema do vídeo de hoje. Aproveita. Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora. Deixa seu like, deixa seu comentário. Vamos lá? Bimestre, trimestre, semestre, tudo isso compõe um ano. E olhando para o ano letivo, ainda mais, que a gente usa muito essa linguagem. Algumas escolas ainda chamam de ciclo, mas é muito comum se chamar bimestre, trimestre ou semestre. Então, o tema do vídeo de hoje é planejamento durante o ano. Agora, nós focamos em quê? No planejamento inicial. Como é que as coisas vão estar organizadas para iniciarmos o ano. Pensar ao longo do ano. Agora, além de pensar ao longo do ano, nós precisamos verdadeiramente desenvolver alguns planejamentos durante o ano. Celso Vasconcelos fala de níveis de planejamento. Agora, no início do ano, a gente usa muito o primeiro nível de planejamento e o segundo. O primeiro nível, que é o PPP, o regimento, o currículo, a gente pega esses documentos para dar o ponto de partida para o planejamento anual. E aí, hoje a gente vai focar muito nesse vídeo no que ele chama de planejamento de terceiro nível, que justamente são os planejamentos dos períodos do ano. E aí tem escolas que trabalham por bimestre, por trimestre. É muito comum escolas de educação infantil, que envolve creche, e as crianças de 4, 5 anos trabalhar com semestre, mas é muito comum mesmo o trimestre. Agora, a gente fez o quê? E está fazendo? Organizar o início do ano, planejamentos iniciais com diagnóstico e adaptações. Feito isso, a gente vai colher esses dados desses estudantes que chegaram, como eles chegaram, e aí sim a gente para dar continuidade ao planejamento do bimestre ou do trimestre. Eu gosto muito de chamar isso de abrir o período. A gente precisa ter essa visão de todos os dias letivos do período. Então, por exemplo, quando é um trimestre, é muito comum que tenha 60 dias, 65 dias letivos, e aí você pega essa visão panorâmica dos 65 dias letivos, olhou para o plano anual, o currículo, porque precisa ter esse alinhamento, e dizer assim, ó, o ano que eu trabalho, geralmente é o primeiro ano, o segundo ano, se é educação infantil, grupo 5, grupo 4, sexto ano, nono ano, primeira série do ensino médio, o que é que a gente tem que olhar? Dentro desses dias letivos do trimestre, nós temos tantas aulas de língua portuguesa, tantas aulas de matemática, tantas aulas de ciências, e aí vai para os componentes. Se for educação infantil, quais são as sequências didáticas dos projetos, as atividades permanentes envolvendo os campos de experiência. Fazendo essa quantidade de carga horária pelo que vai ser trabalhado, seja a hora na sequência do projeto ou no próprio componente, a gente precisa já fazer algo muito importante, que é selecionar os objetivos de aprendizagem ou as habilidades para aquele período. Quando a gente vai para a BNCC ou para o próprio currículo da escola, a gente vê tanta habilidade, tanto objetivo de aprendizagem, que você fala, como é que a gente vai dar conta disso tudo em um trimestre? Então, você faz uma seleção dos essenciais, das prioridades. E aí, às vezes, você consegue selecionar 7, 8 para um componente, 6 para outro componente, porque essas habilidades, elas precisam ser desenvolvidas nesses 60, 65 dias letivos. E aí você faz isso para cada componente, faz isso pensando em cada campo de experiência da educação infantil. Então, selecionou as habilidades é o primeiro passo. O segundo passo, você vai colocar lá também uma seleção de objetos de conhecimentos e conteúdos ou de experiências de aprendizagem, que é o caso da educação infantil. Depois você vai e desenvolve essa metodologia começando pela avaliação. Você pode fazer uma tabela onde você vai colocando as prioridades, as escolhas que foram feitas a partir do currículo ou do plano anual, alguns chamam de plano de curso também. Vai colocando as datas, semana a semana o que vai acontecendo, e já coloca também os instrumentos de avaliação, aqueles que serão no processo formativo e aqueles que também serão para avaliação somativa. E tem uma coisa muito importante que eu também oriento colocar: as orientações de estudo para o estudante. Eu sempre faço a reflexão nas formações que a escola precisa ensinar o estudante a estudar. E para que isso aconteça, a gente tem que tirar um momento da aula para orientar esse estudante. Se ele vai ler um texto, se esse texto precisa ser estudado, se tem conceitos ali que ele precisa aprender. Então, como é que ele vai pegar esse texto? Qual a estratégia de estudo dele? Se ele usa marcador, se ele faz um desenho, se ele lê em voz alta, se ele faz anotações. E às vezes a escola não orienta isso. E
o estudante ele tem, às vezes, dificuldade de se perceber como é que ele aprende. Então, quando eu estou à frente de estudantes, eu conto o meu jeito de aprender. Como é que eu aprendo? Quando eu pego um texto, quando eu vou fazer uma consulta, quando eu vou desenvolver alguns procedimentos de pesquisa, como é que eu consigo perceber que eu entendi aquele conteúdo, aquele conceito, como eu percebo que eu consigo, inclusive, memorizar aquele conceito. São orientações importantes que precisam constar também no planejamento do trimestre. Então, deixar ele redondo, com todos os dias letivos, organizações de datas e de atividades articuladas às habilidades. Isso faz toda a diferença porque a gente tem que entender que o ano ele tem início, meio e fim, o ano civil. E o ano letivo também tem, porque nós temos 200 eletivos. E há um planejamento que precisa ser desenvolvido durante o ano, porque a cada trimestre ou bimestre, a gente inicia, desenvolve e finaliza para iniciar outro em dando os melhoramentos. Então, é muito importante planejar todo bimestre ou todo trimestre, olhando justamente para essa organização. Lembrando que organizar o trimestre, que alguns chamam de organizar a unidade também, não é dividir o livro didático. Não é apenas pegar o material didático, botar da página tanto, a gente vai desenvolver esse trimestre, não. Isso faz parte do planejamento. A gente coloca o material didático como ferramenta a serviço das habilidades que serão desenvolvidas que forem escolhidas, e também a gente pode alterar páginas. Seja o ano passado mesmo, uma experiência onde as primeiras páginas do material didático a gente usou no terceiro trimestre, porque eram habilidades, objetos de conhecimento e conteúdos que só iam ser trabalhados no terceiro trimestre. Então, fiquem à vontade para caminhar pelo material didático. E ele precisa estar a serviço desse planejamento, que ele é pensado com intenção para gerar qualidade de aprendizagem. Se você chegou até aqui, é porque você gostou desse vídeo. Então, comenta, compartilha. Vamos fazer com que chegue a muitas escolas, a muitos colegas. E até o próximo vídeo.